Bom, nessa aula 2, a gente é uma continuação daquilo que foi colocado na aula 1, né? Da importância de se rever essa ruptura que acontece entre as práticas educativas da educação infantil e do ensino fundamental. Então, aqui nessa aula 2, a gente fala sobre a importância do lúdico no processo de alfabetização e do letramento. Pensar em alfabetização, letramento e ludicidade é, de fato, pensar que essas três ações estão diretamente relacionadas e elas são inseparáveis. Alfabetização, letramento e ludicidade. O ambiente lúdico é o mais apropriado para a aprendizagem da alfabetização e do letramento. O brincar pedagógico deve estar incluído no cotidiano das crianças e, portanto, na sala de aula. E, desse modo, vai ocorrer o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras, afetivas, éticas, estéticas, de relação interpessoal e de inserção social, além da aprendizagem específica de alfabetização. A brincadeira, ela leva a criança à possibilidade de conhecer seu próprio corpo, bem como o espaço físico e social. O que seria essa brincadeira como elemento de transformação? Por que a gente pode dizer que a brincadeira é um elemento transformador? Duarte e outros apontam que a brincadeira, a imaginação e a cultura sempre serão, quando combinadas, transformadas pela criança que brinca. E, para isso, é necessário que o educador reconheça a importância da ludicidade para a alfabetização e para o letramento e conheça os elementos que formam a cultura lúdica do aluno, inclusive para poder adaptar materiais, brinquedos e brincadeiras quando necessário. Qual seria o papel do educador na ludicidade? Esse papel envolve três questões: o reconhecimento da importância da ludicidade, a cautela nas interpretações e a questão dele evitar impressões forçadas, né? Então, o reconhecimento da importância da ludicidade. Nesse reconhecimento da importância da ludicidade no processo alfabetizador, cabe ao educador não instituir conceitos prontos com relação às brincadeiras, seus gêneros, seus comportamentos ou dimensões. Gente, isso precisa partir da criança, né? E como a gente já falou anteriormente, é um processo coletivo. A cautela das interpretações. É preciso ter cautela ao procurar explicações psicológicas nas brincadeiras das crianças, pois isso é algo que implica dizer que a criança está dissimulando comportamentos e muitas vezes ela está apenas brincando. E evitar impressões forçadas, né? É importante não tender ou forçar uma impressão. De acordo com Soares, as crianças levam as brincadeiras muito a sério. São seus momentos, seus acordos, seus encontros, suas descobertas e as suas conquistas. Aqui a gente fala sobre alguns recursos lúdicos para a alfabetização. Os recursos podem ser simples, gente. História, contos, parlendas, brinquedos adaptados, jogos, brincadeiras, rimas, ou seja, é um universo de possibilidades em um caminho de infinitas aprendizagens. E tudo isso deverá ser reconhecido e utilizado nos processos educativos de alfabetização e letramento. E para que serve a brincadeira? Uma criança se encontra em uma fase de fantasias, imaginações e brincadeiras, que é a infância. E nesse cenário, ela, na tentativa de elaborar a realidade, ela constrói as suas questões por meio de brincadeira, do lúdico. Nas brincadeiras, as crianças estão transformando diversas formas de instruções e têm a possibilidade de aprender também de formular sob novas instruções. Aqui a gente traz o benefício, né? Os benefícios de brincar no processo alfabetizador. A gente tem benefícios no desenvolvimento cognitivo, verbal, motor, afetivo e social.
No desenvolvimento cognitivo, a criança que apresenta um mínimo de repertório que lhe permita brincar pode desenvolver e variar o seu desempenho cognitivo. No desenvolvimento verbal, o brincar estimula a comunicação e amplia o vocabulário, que essa ampliação do vocabulário é fundamental para o processo alfabetizador. O desenvolvimento motor. Por meio do brincar, a criança desenvolve habilidades motoras essenciais para a escrita e outras atividades, né? Coordenação motora geral, coordenação motora fina. O desenvolvimento afetivo. Brincando, a criança pode superar medos, angústias e desenvolver resistência emocionais, né? E o desenvolvimento social. Na brincadeira, a criança entra em contato com contingências diferentes, criada pelo grupo e por ela mesma. Aqui a gente fala da ludicidade como uma proposta motivadora, né? A gente sabe que a questão da motivação, ela deve estar presente em todos os momentos da vida da gente, né? Se você não estiver motivado, você não realiza, né? E Boruchovsky, em 2009, ele reforça que a motivação é um processo que desencadeia e dirige o comportamento do sujeito, principalmente no que se refere à alfabetização e ao letramento. Se alguém não estiver motivado e interessado, ele se nega a aprender. No entanto, a motivação nem sempre está presente no sujeito, e é aí que entra o trabalho da escola e do educador. Muitas vezes, ela é motivada pelo outro, né? Então, quando a gente fala assim, a motivação é intrínseca, ela está dentro de mim, mas muitas vezes, para que ela se torne intrínseca, ela precisa de recursos extrínsecos, quer dizer, de fora, que envolvem pais, professores, amigos e demais profissionais. Ou por alguma coisa, né? Um assunto que seja interessante para ela, um desejo, ou até uma recompensa. Assim, pode-se verificar que a brincadeira se materializa como um instrumento do processo lúdico e não deve dissociar-se da alfabetização e do letramento. Na verdade, ao contrário, né? São processos que se complementam e são processos necessários. E aí a gente traz uma questão muito importante e contemporânea de hoje, né? A questão do brinquedo nessa era tecnológica. Então, a gente fala de brinquedos modernos, brinquedos educativos e o processo tecnologizado. Então, os brinquedos modernos. É comum nos dias atuais que as crianças, ao escolherem um brinquedo, prefiram opções eletrônicas e tecnológicas que estão na moda. Normalmente, esses produtos praticamente brincam sozinhos e a criança ela vira uma intermediadora ou assistente, né? Porque o brinquedo vem pronto, ele se faz sozinho, ele brinca sozinho. A criança assiste aquilo. Os brinquedos educativos, eles já são mais simples, estimulam a criatividade, o raciocínio e divertem ao mesmo tempo em que educam, porque eles propõem desafios. É possível encontrar uma diversidade enorme de brinquedos educativos, que nem sempre estão disponíveis na rede de lojas de brinquedos dos grandes shoppings. E o professor tecnologizado? Sá ressalta que, para alfabetizar um ser tecnológico, o educador deve se conduzir ao meio de veículos tecnologizados. O professor alfabetizador tem de estar harmonizado com os novos brinquedos tecnologizados e saber fazer um bom uso deles. Então, desconhecer não é uma opção, não considerar também não, né? O educador hoje ele precisa saber fazer um bom uso desses brinquedos. É muito comum quando a gente fala do celular, né? O celular, ele atrapalha na sala de aula, ele tem muito mais desvantagens, mas ele pode ser usado, se o professor souber, em proveito educativo, né? E aí é que entra esse estudo e essa prática desse professor, que deve ser tecnologizado. Excelentes ferramentas estão disponíveis ao alfabetizador, desde que ele possa se formar como um ser
né, e aprender a utilizar os saberes adquiridos como produto dessa formação. E a gente traz aqui a questão da dimensão lúdica dos jogos associada à dimensão educativa. Quando uma criança se expressa, inclusive por meio dos jogos pedagógicos, ela está exteriorizando o seu pensamento. O Vygotsky, nas suas análises sobre o jogo, ele estabeleceu uma relação entre este e a aprendizagem, uma vez que o jogo contribui para o desenvolvimento intelectual, social e moral, né, quando trabalha regras, isto é, para o desenvolvimento integral da criança. No processo chamado de interação social por Vygotsky, ele afirma por meio do jogo, a criança consegue definir conceitos e criar situações que desenvolvem a sua atuação em situações reais. E, para terminar, o papel do professor na promoção dessa ludicidade. Então, esse professor precisa considerar vivências, promover atividades criativas e formar sujeitos autônomos. Na questão de considerar vivências, o professor precisa considerar essas vivências e as experiências juntamente aos alunos e alunas que, ao serem estimulados por algo inusitado, se mobilizam e se empolgam e se interessam. Lembra? Conhecimento de mundo, aquilo que ele traz, né? Considerar as experiências de vida que ele traz. Promover atividades criativas. Esse professor precisa promover atividades de jogos que levem o aluno a descobrir, a redescobrir a fantasia e a criação. A criatividade se torna algo primordial para a significância desse processo. E formar sujeitos autônomos. Educadores e educadoras devem ter consciência de que o objetivo da educação é a formação de sujeitos livres e autônomos, felizes e participantes da vida social, logo, cidadãos responsáveis.